Abra sua Bíblia, Ezequiel 47. Glória a Deus. A partir do versículo 1. Hoje nós vamos falar sobre os 4 níveis da presença de Deus, amém? O homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo debaixo da soleira do templo, e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Então ele me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora, até a porta externa, que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e, enquanto ia, mediu 500 metros, e levou-me pela água, que batia no tornozelo. Repita comigo, tornozelo. E mediu mais 500 metros, e levou-me pela água que batia na cintura. Repita, cintura. Mediu mais 500 metros, e levou-me pela água que chegava ao joelho. Repita comigo, joelho. Mediu mais 500, mas agora era um rio que ele não conseguia atravessar. Sabe por quê? Porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Repito, era um rio que não podia atravessar andando. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores, cada lado do rio. E ele me disse: esta água flui na cabeça da região situada ao leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali será saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que o rio flui, tudo viverá. Meus queridos, essa passagem ela ilustra uma visão que Deus deu ao seu profeta. E quem era Ezequiel? Ezequiel, na verdade, era um profeta do Senhor. Ele foi contemporâneo também do profeta Jeremias. E é interessante a história de Ezequiel, porque Ezequiel, na verdade, ele estava sendo treinado para ser um sacerdote. Mas quase no final de seu treinamento, eles foram presos e foram cativos à Babilônia. Aí Deus faz um chamado a Ezequiel, que começasse a profetizar para aqueles que estavam cativos na Babilônia. E uma das visões mais interessantes que há na palavra de Deus, na verdade algumas visões, Ezequiel recebeu. Uma das visões que ele recebeu está em Ezequiel 37, que fala sobre o vale de ossos secos. Inclusive o diácono Nicolas pregou aqui no sábado, foi muito benção, foi tremendo a palavra que ele trouxe para nós. E nós escutamos no final do livro de Ezequiel, Deus entregando outra visão a ele. E qual que foi o objetivo dessa visão? O objetivo dessa visão que nós acabamos de ler foi de trazer a restauração para aquele povo que estava preso. Imagine você preso durante alguns anos nas mãos dos inimigos, sem expectativa nenhuma. Durante algum tempo aquele povo esqueceu quem era seu Deus. Durante algum tempo aquele povo esqueceu de onde eles vieram. E Deus, através dessa visão, usando a vida do profeta do Senhor, começa a falar a eles que é possível retornar e eles se converterem. Por que eles foram presos? Eles foram presos exatamente por consequência dos seus pecados. Então Deus traz essa visão a Ezequiel para falar, para que Ezequiel entregasse essa visão ao povo.
e falar que há uma presença disponível que esperava para que eles fossem restaurados. E nós vamos escorrer por aqui alguns minutos, porque é interessante que quando Deus dá uma visão, essa visão tem muitos detalhes. E geralmente uma visão é necessário a revelação de Deus para compreender. E numa visão, ela não tem simplesmente uma lição, mas há muitas lições que nós podemos tirar dela. E eu tenho certeza nessa noite, em nome de Jesus, que o Senhor quer falar com nós de uma forma sobrenatural, amém? Eu já adianto para você que há uma dimensão espiritual te esperando, onde Deus tem coisas sobrenaturais reservadas para você. Antes de nós entrarmos no detalhe da visão, e nas dimensões dessa visão, eu quero que você entenda uma coisa. A palavra de Deus, ele se apresenta algumas vezes com algumas representações. Se nós olharmos a palavra de Deus em Êxodo, nós vamos ver que Deus, quando ele se apresenta a Moisés sobe um monte, quando Moisés sobe no monte, no meio de um deserto, ele vê uma árvore que se chama sarça, e aquela sarça estava pegando fogo. E de repente aquela sarça, ela não só simplesmente pega fogo, mas aquela sarça, de dentro dela sai uma voz. E aquela voz se dirige diretamente a Moisés. Agora vamos se colocar no lugar de Moisés. Imagine você passando na rua, você vê uma árvore pegando fogo, aí a árvore olha para você e fala: Lucas. E Deus se apresenta a Moisés como fogo. Se nós olharmos na palavra de Deus, na criação do homem, para trazer vida ao homem, Deus sopra em suas narinas. Nós vamos em Atos 2, a palavra de Deus diz assim que o Espírito Santo ele vem, e antes dele vir há um som como de um vento veemente e impetuoso. Nós vemos que a palavra de Deus também se apresenta como um vento. E nós vemos nesse versículo, e vemos também Jesus falar: se você crer, do seu interior fluirão rios de águas vivas. A água também é uma representação da presença de Deus. Interessante, se nós olharmos na natureza, nós encontramos 4 elementos. Quais são esses elementos? Nós encontraremos fogo, água, vento e terra. 4 elementos. Aí nós vamos na criação do homem novamente. Quando nós olhamos na criação do homem, Deus ele forma o homem da onde? Do barro, terra. Cientistas comprovam que o nosso corpo é 70% de água. Nós também temos água. E Deus soprou em nossa narina. Aí você pode olhar para mim e perguntar: mas aonde vem o fogo? O fogo veio em Atos 2. O fogo veio quando o Espírito Santo veio. E sabe o que isso significa? Deus fala assim para o homem: domine sobre todas essas coisas. Quais são as coisas que Deus tem falado para que o homem domine? Sobre a natureza, sobre a terra que foi dada de presente a ele. Mas nós sabemos a história. E nós sabemos que o homem, através do pecado, se perdeu. Mas novamente, quando Jesus vem, Deus ele restaura o homem. E a partir do momento que nós nascemos de novo, agora a presença de Deus habita em nós. E qual é a função da presença de Deus? A função da presença de Deus é nos restaurar, é nos purificar, é nos limpar e nos moldar. Agora nós vamos novamente para a visão. Glorifique a Deus aí. E eu quero que agora você imagine comigo, vamos entrar dentro dessa visão. Ezequiel, em sua visão, ele vê um rio. Imagine você saindo daqui para fora. E você não vê mais a rua. Ele estava dentro do templo, ele saiu de dentro do templo, ele começa a ter essa visão. Mas ao invés de você ver a rua, você vê um mar. Você vê uma praia. Eu acho que como a maioria de vocês já foram em uma praia. E é interessante que Deus dá a ele uma régua de medir. E ele mede 500 metros. E quando ele mede 500 metros,
Ele começa a andar esses 500 metros. Quando ele olha, as águas estão batendo em seu tornozelo. 500 metros é uma distância bem grande para você percorrer diante de uma praia, não é? Ainda mais dentro de um rio. A primeira coisa que isso prova, que esse rio é grande. Nós acabamos de entender que a representação da presença de Deus pode ser através da água. Sabe o que Deus estava querendo dizer através dessa visão? O início dessa visão: mergulhe em mim, venha até mim. E uma coisa interessante, 4 níveis. Primeiro nível, tornozelo. Geralmente quando você entra numa água, no tornozelo, você consegue ver o fundo da água. Você está vendo a terra. Mas a água no tornozelo ainda parece muito baixo, não é? Muito raso. Deixa eu falar uma coisa para você. O importante, talvez você está se perguntando, e quando nós vemos essa visão, nós começamos a nos colocar em um grau comparativo, não é assim? Que nível será que eu estou na presença de Deus? Onde será que eu estou numa condição espiritual? E talvez você está pensando, pode ser que eu esteja no tornozelo. É um lugar raso sim, mas o tornozelo significa algo, significa decisão. Eu tenho uma boa notícia para te entregar, que se as águas já estão batendo em seu tornozelo, é sinal que você já decidiu entrar na presença de Deus e você já caminhou 500 metros. Alguns começaram a entender. E sabe de uma coisa interessante? Quando eu estava lendo, meditando, já faz alguns dias que eu estou meditando essa palavra, o Senhor falou comigo de uma forma grande nessa palavra, e eu perguntei a Deus: Pai, mas por que 500 metros? Sabe por que 500 metros? Porque quando você fala, eu vou a uma distância, eu vou a um destino, esse destino tem a regra que vai fazer com que meça até você chegar lá. E se mede até você chegar lá, significa que você tem uma meta, significa que você tem um objetivo. E enquanto você não começar, você não vai conseguir chegar nesse objetivo. Mas sabe o que é interessante? Que quando você começa, você está num percurso. E no percurso você começa a observar algumas coisas. Sabe por que você começa a observar algumas coisas? Porque você tem tempo para observar essas coisas. E conforme você vai caminhando passo a passo, você vai observando. No que você observa, você aprende. No que você aprende, você não esquece. Sabe qual é o sentido espiritual de tudo isso? Deus, quando nós temos a atitude de entrar na presença dEle, Ele inicia um treinamento em nossas vidas. Um dos objetivos de nós estarmos na presença de Deus é de nós sermos treinados. E o treinamento de Deus há um tempo específico. Por que Deus já não colocou Ezequiel no profundo, ou não chegou no meio do oceano e jogou ele e falou nada? Porque se isso tivesse acontecido, ele não saberia como se comportar. E é assim em nossas vidas. Ou seja, nós precisamos entender e aceitar o processo de Deus sobre nós. Quando nós falamos de relacionamento com Deus, como nós estamos falando nessa noite, de nós entrarmos na presença dEle, geralmente nós olhamos e nós queremos desfrutar, e isso é muito bom desfrutar. Mas além de desfrutar, há uma escola para que você aprenda. E por isso que é necessário os 500 metros, porque a cada passo é um aprendizado. O interessante é que, por que as águas bateu no tornozelo? Tornozelo é uma articulação que firma seus pés e os seus passos. Sabe o que Deus está querendo dizer para você nessa noite? Entregue os seus passos a Ele. O tornozelo é um dos órgãos principais para que você esteja em pé. Sabe qual é o segredo de nós ficarmos em pé e permanecermos em pé?
estarmos na presença de Deus. Esse é o primeiro nível da presença do Pai. Glorifica a Deus. E sabe uma coisa interessante, antes de nós partirmos para o segundo nível? Que no sentido espiritual, quem que está com o nível no tornozelo? Aquela pessoa que começou a caminhada cristã. Aquela pessoa que está nos seus primeiros dias na presença de Deus. É aquela pessoa que está aprendendo agora. E sabe uma coisa interessante? Como eu disse de decisão, para que você tome a decisão, é necessário tomar um passo. Quem aqui já entrou na praia de tênis no pé? Ninguém. Ninguém faz isso por quê? Porque o primeiro passo para você entrar na água é você tirar os seus calçados. Sabe o que significa isso? Você precisa entender que você precisa se humilhar na presença de Deus. O início da caminhada na presença de Deus no relacionamento é você entregar e confiar nele. Mas como que eu vou entrar descalço se pode ser que embaixo da água tem algum bicho? Tem alguma coisa que eu posso pisar e machucar meus pés? Confie nele. Tem muitas pessoas que não vão mais profundo porque tem medo do que está no profundo. Mas nunca se esqueça de quem é o oceano. Segundo ponto, as águas bateram no joelho, andou mais 500 metros, mais um processo. Aqui já se foram 1 quilômetro de caminhada na presença de Deus. Tem pessoas que chegam na presença do Pai e elas ficam só no primeiro nível. Interessante que o primeiro nível, que é onde as águas estão no tornozelo, eu já tive essa experiência na praia, eu não sei nadar. Eu na água sou uma pedra. E é muito gostoso quando você está lá na beira, a aguinha está no tornozelo, você olha lá longe, você vê uma cabecinha pequenininha, uma pessoa nadando lá tranquilamente. A primeira coisa que eu olho, eu falo para a Karina, quantos metros será que não dá lá de profundidade? Sabe o que significa isso? Às vezes você está na casa do Pai, as águas estão batendo no tornozelo, e você está olhando experiências que outros estão vivendo. Quer que eu fale a verdade para você? Eu já tive vontade de ir lá, mas faltou coragem. Porque eu não sei nadar. Mas entenda uma coisa, no espiritual é diferente. Não se preocupa, simplesmente se entregue na presença do Pai. Deixa as águas te conduzir. Deixa as águas te levar em nome de Jesus. Porque no contrário do oceano comum, aos olhos humanos a gente pode se afogar, mas no oceano do Espírito é impossível a gente se afogar. Você pode se afogar se você pular processos. Mas a partir do momento que você respeitar o processo, você será bem sucedido em nome de Jesus. Agora as águas estão nos joelhos, andamos 1 quilômetro. O que simboliza as águas no joelho? Significa movimento. Você já tentou se movimentar sem mexer seus joelhos? Não tem como. Sabe o que Deus estava querendo falar com Ezequiel? O meu povo precisa entregar o movimento a mim. Quando as águas estão nos joelhos, em um mar, já começa a ter dificuldades para você caminhar. E se você bobear, as águas começam a te levar para o profundo. No sentido espiritual é a mesma coisa. As águas estão no joelho, as ondas estão batendo, e quando as ondas batem, a hora que ela volta, ela te puxa. É Deus te chamando para o mais profundo. É Deus querendo te levar você a um novo nível. Que em nome de Jesus, eu estou olhando para pessoas que nessa noite chegarão a um novo nível de intimidade na presença de Deus. Amém? Você pode glorificar a Ele por isso? E nesse processo do segundo nível da presença de Deus, como as águas estão no joelho, as águas já começam a te incomodar e te dar algumas coordenadas e algumas conduções para você. Aí que você começa a ter as suas primeiras experiências com Deus. Você para de observar as experiências dos outros e você começa a ter as suas primeiras experiências. Você começa a andar de uma forma diferente, porque as águas já estão tentando te conduzir. Você já começa a firmar mais os seus passos, você já começa a prestar mais atenção nas águas, e você começa a prestar atenção aos seus derredor. Sabe por quê? Porque quando você está com as águas no joelho, pode ser que já haja peixes embaixo de você. Alguns entenderam. O peixe é a provisão para a sua vida.
vou fazer um parênteses aqui e vamos voltar. Sabe por que tem pessoas que não recebem a provisão de Deus? Porque elas estão muito rasas. Quer começar a ter experiências com Deus? Quer começar a ter um relacionamento íntimo com o Espírito Santo? Quer começar a receber a provisão de Deus? Comece a ir mais fundo. Comece a ir mais fundo. Deus te trouxe aqui hoje exclusivamente para falar para você: há um lugar mais profundo para que você vá. Há um lugar mais profundo para que você chegue. Aonde você está, legal, parabéns para onde você chegou. É muito importante esse processo e é importante você passar por isso, mas não é a totalidade que Deus tem para a sua vida. Há águas mais profundas. O terceiro nível: as águas já estão na cintura. As águas na cintura já lembra algo interessante. Você já está conhecendo o oceano. É a fase do conhecimento na vida do crente. É a fase que ele começa a ter revelações de quem realmente Cristo é na sua vida. E não só começa a ter experiências, mas ele já está num nível mais profundo de maturidade com Deus. Mas sabe de uma coisa interessante? As águas na cintura, quando você entra, ela já te refresca. A pessoa, quando está nesse nível, ela já recebe refrigério do Senhor, porque as águas, elas são refrescantes. Mas sabe de uma coisa interessante? Ao mesmo tempo que a água refresca, o vento bate e vem o frio. Quando eu estava lendo essa palavra, no momento que a água estava na cintura, sabe de quem que eu lembrei? De Pedro, quando estava naquela tempestade. Você está em um nível legal quando a água está na cintura. Você andou mais 500 metros, agora já são 1.500 metros, 1,5 km. Já é um lugar muito interessante. Mas ainda é um lugar que a sua alma pode falar mais alto que o seu espírito, porque você está só a metade mergulhado. E Deus, ele não quer que você mergulhe pela metade, Ele quer que você mergulhe por inteiro. Deus, ele não quer trazer a provisão para você pela metade, ou Ele não quer que você simplesmente tenha alguns níveis de relacionamento com Ele, mas Ele quer fazer com que você experimente a profundidade do Espírito. Deus tem coisas extraordinárias para a sua vida nessa noite. Meu querido, deixa eu te falar algo. Valorize a presença de Deus na sua vida. São coisas que o dinheiro não compra. São coisas que valores não pagam, porque é algo inegociável. Quando a água está na cintura, você ainda tem força para se movimentar, mas você precisa fazer muita força. Quer um conselho? Deixa Ele te levar. Deixa Ele te levar. Interessante que passamos pela água no tornozelo, é um processo. Passamos pela água nos joelhos, é um segundo processo. Você cresceu, você progrediu. Chegamos na fase da cintura. E sabe de uma coisa interessante? Se fosse para você perguntar para mim qual das fases você acha que as pessoas mais param, eu diria para você na cintura. Sabe por quê? Porque muitos se conformam, porque a água já está refrescante, a água, algumas vezes que precisar, já vai conduzi-la. Mas não é o final de Deus para a sua vida. Não é a totalidade dele para você. Ainda muito mais. Interessante que, sinceramente também, não é todos que chegam nesse nível, porque já é um nível bem legal. Já é um nível que exige com que a pessoa ela entenda do Evangelho de Cristo, e que ela entenda da revelação da palavra de Deus, e que ela já tenha algumas experiências com o Pai. Nesse nível, a pessoa ela já entende a maturidade, já tirou alguns momentos de oração, alguns momentos de consagração, e ela conhece quem é o Espírito Santo de Deus. Mas eu repito, ainda não é a totalidade.
E como eu disse, se fosse para mim chutar, eu diria que a maioria, eu não estou falando de nós, mas estou falando do meio cristão, está nesse nível. Mas essa é a diferença do terceiro para o quarto nível de uma vida extraordinária na presença de Deus. Levante as suas mãos em nome de Jesus. Nesse momento eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Eu libero uma palavra sobre você em nome de Jesus. Que você nessa noite chegará a um nível mais profundo na presença de Deus. E esse nível é um nível aonde os seus pés não alcançarão, mas a presença de Deus te conduzirá de uma forma total. Este nível que diferencia você estar avivado ou não. Eu acho interessante que esse nível, na verdade, é um nível de renúncia. E o profeta diz: as águas eram tão profundas que eu não conseguia colocar meus pés no chão. Esse nível é um nível que nós não andamos mais por sentimentos. É um nível que a fé, ela já não mais, na verdade a alma já não mais nos domina. É um nível que, independente do que você está olhando ao seu redor, pode ser que ao seu redor você só está enxergando água. Pode ser que você não está conseguindo colocar seus pés no chão, mas você confia naquele que está te conduzindo. Você sabe que Deus ele vai te levar para lugares onde você crescerá em todos os sentidos. Você sabe que Deus colocará coisas grandes nas suas mãos. E você sabe que você vai crescer no sentido sobrenatural. Nesse nível é um nível onde estão as revelações mais profundas. Nesse nível é onde realmente nós temos uma intimidade profunda com o Espírito Santo. Deus ele tem uma nova unção para derramar sobre a sua vida nessa noite. E sabe de uma coisa? Você nasceu para estar na presença de Deus. E quando eu estava preparando essa palavra, o que vinha no meu coração aqui, infelizmente, distrações têm privado pessoas de estar vivendo esse processo na presença do Pai. A principal função do diabo é de colocar preocupações na sua cabeça para que você não viva o extraordinário de Deus na sua vida. Preocupações como o que está fora do rio. Uma das coisas que veio no meu coração foi para chegar no mais profundo é 2 quilômetros. Sabe por quê? 2 quilômetros pode ser que a olho nu você nem enxergue mais a praia. A 2 quilômetros você não enxerga mais o raso. Aqui você já está mergulhado totalmente. Eu acho que como eu, você já viveu essa experiência. Você está na água, está lá, corpo inteiro está imergido. Está quentinha a água. Chega um momento que a água parece que até fica quentinha. Quando você sai para fora vem o frio. Você entra, está calor. Você sai, está frio. Nesse nível, as preocupações não tiram mais aquilo que Deus tem para você. Nesse nível, as batalhas já não impedem você de viver o extraordinário de Deus. Na verdade, o principal motivo dessa mensagem é falar para você que há um lugar profundo em Deus, onde o principal objetivo da sua vida vai ser viver o extraordinário de Deus para você. Os 3 primeiros níveis falam de processo, mas o 4º nível, na verdade, é o propósito. E sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida? O propósito de Deus para a sua vida é estar imergido na presença de Deus. E aqui ainda eu nem te falei dos benefícios dessa água. Aqui você entendeu os processos dessa água. Que você, em nome de Jesus, nessa noite decida. Sabe uma coisa interessante, meu querido? Uma coisa interessante. Ezequiel vê o rio. O rio estava ali. Sabe o que Deus estava querendo dizer para aquele povo que estava cativo em Babilônia? Entrem no meu rio.
se aprofundem na minha presença. E sabe o que eu achei mais interessante desse texto? Que ele entrou com o tornozelo, ele entrou com os joelhos, ele entrou com a cintura, aí depois ele mergulhou. Aí depois que ele mergulhou, Deus começou a falar: essas águas estão correndo, esse rio vai até o Mar Morto. O Mar Morto é o mar, o nome já fala morto, porque não há vida. Por que não há vida no mar Morto? Porque há um nível muito elevado de sal. E nenhuma vida consegue sobreviver ali. Até mesmo uma criatura marinha não consegue sobreviver ali. Mas o que a palavra de Deus diz, que quando esse rio começou a desaguar no Mar Morto, as coisas começaram a ter vida de novo. E é isso que a presença de Deus faz em nossas vidas. Talvez hoje você chegou aqui em algumas áreas da sua vida e estava precisando de vida. Eu quero falar para você que quando você mergulhar nesse rio, essas áreas ressuscitarão. Uma coisa interessante também é que ele começa a ver árvores, as coisas começaram novamente a gerar, a frutificar, a crescer. Porque aonde a presença de Deus toca, há transformação, há vida, há frutos. E Deus quer te levar nesse local, nessa noite, em nome de Jesus. Que você receba essa palavra nessa noite, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu creio num tempo onde nós viveremos uma profundidade. Na verdade, nós falamos como uma forma, como que eu posso dizer para você? Com um grau comparativo, para que você entenda que é um lugar mais profundo em Deus. Mas na verdade, pela física, só a profundidade é aquilo que tem fundo, e Deus não tem fundo. Que você, em nome de Jesus, decida mergulhar nessa noite. Se coloque de pé nesse momento, em nome de Jesus.